Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 9, trecho 37, 8 de julho de 1910. O corpo é como o tabernáculo, a alma como a taça para Jesus. Estava muito aflita pela privação de meu sumo bem, e tendo recebido a comunhão, ao receber a santa partícula se deteve na garganta. E eu, sugando-a para fazê-la descer, sugava um humor doce e refinado. E depois de haver sugado muito, desceu, e via a partícula mudada em menino que dizia: Teu corpo é meu tabernáculo, tua alma é a taça que me contém. O batimento do teu coração é como a partícula que me serve para transformar-me em ti, como dentro de uma hóstia. Com esta diferença, que na hóstia, ao consumir-se, estou sujeita a contínuas mortes. Em vez disso, a batida do seu coração, simbolizado por seu amor, não estando sujeita a consumir-se, minha vida é contínua. Então, por que tanto luto pelas minhas privações? Se não me vê, me ouve. Se não me ouve, me toca. E agora, com a fragrância de meus perfumes que expando ao seu redor, ora com a luz de que se sente investir, ora com fazer descer em você um licor que não se encontra sobre a terra, ora com só tocar em tantas outras maneiras. Então ela estava aflita, ela sempre está aflita, né, pela privação, sofrendo muito. E aí ela recebeu a comunhão. E ao receber a comunhão, a partícula se transformou no menino Jesus. Ela viu o menino Jesus dentro dela. E ele disse: Teu corpo é meu tabernáculo. Então nós somos um tabernáculo, né? Lembra lá da capela, tenta imaginar lá na capela. Você é aquele do tabernáculo. Aquela taça é a sua alma. E o batimento de teu coração é como a partícula. O batimento do nosso coração é como se fosse a partícula, né, do pão, a parte material, que serve para Jesus, para transformar-me em ti, como dentro de uma hóstia. Para nós, ele está contando aqui como que é o processo, como que a gente é uma hóstia viva, né? O nosso corpo é como se fosse o tabernáculo, a nossa alma é a taça, e a partícula, a hóstia, é a batida do nosso coração, que é o nosso amor. Aqui a batida do coração é o amor. Então Jesus nunca, a hóstia, ela se consome. No Filho da Divina Vontade, a hóstia vai se consumir, mas Jesus não sai. A presença real dele fica em nós. Ele consagra a gente como uma hóstia viva.
com esta diferença, que na hóstia, ao consumir-se, na hóstia quando consome, estou sujeita a contínuas mortes. Então, na pessoa que tem vontade, que não é hóstia viva, que não é filho da divina vontade, a hora que a hóstia se consome, ele morre, acaba, ele sai. Em vez disso, a batida do seu coração, simbolizada por seu amor, não estando sujeita a consumir-se, minha vida é contínua. Ele continua a vida dele em nós. Ele falou, né, ontem no congresso a gente meditou um trecho que ele falou que na hóstia, na vida sacramental lá na hóstia, ele vive os 33 anos, tudo que ele viveu na Terra, nos 33 anos de vida mortal. É o que ele vive na hóstia, no sacramento. Então ele vive em nós, ele continua a vida dele em nós, e a gente vive tudo que ele viveu. Vive a vida dele. Então a gente nasce, aí eu fiquei, né, eu falei na live, durante o congresso, durante a última palestra, eu fiquei pensando, o que Jesus fez, né, tudo que ele fez. Pensando em tudo que ele viveu. Assim, no geral, né, assim, ele amava muito, ele perdoava, ele sofria muito, ele era rejeitado, ele era aclamado, ele era muito amado por algumas pessoas, mas por outras muito odiado. Ele sempre falava a verdade, ele morreu e ressuscitou. Então tudo isso a gente vive. A gente morre, né, para nossa vontade, aí nasce de novo. Ele tinha todas as virtudes, ele tem, né, que tá vivo. Ele tem todas as virtudes, fortaleza, caridade, paciência, mansidão, tudo. Ele tem tudo, ele é completo. Então, você vive isso. Ele tem tudo. Ele tem na vida dele. A vida dele foi só divina vontade. Então, a sua vai ser igual. Ele não vai embora. A hóstia não se consome, ele te consagra como outra hóstia. Então você vai viver a vida dele. Só que na sua vida. Ele trabalhou, então você vai trabalhar, só que você vai trabalhar como se fosse ele trabalhando, ele assume você. Então, é muito assim, pra gente meditar sobre isso. O que a gente vai viver hoje, no dia, vai ser Jesus. Ele tá em você. Você é um tabernáculo. Se veja assim, um tabernáculo. Você está guardando Jesus. Se você é um tabernáculo, só que vivo. Só que vivo. Então, para Jesus é maravilhoso, porque é um lugar, ele pode sair, né? Ele tem um corpo na terra. Onde ele tem um corpo na terra que ele pode sair para continuar perdoando, continuar amando, continuar se sacrificando, continuar a redenção. Continuar, e ele não está sozinho, então está o Pai, o Filho e o Espírito Santo santificando. Ele pode usar sua boca para falar a verdade, para curar, para libertar almas. Então é maravilhoso. O que ele veio, ele fala que a finalidade da vinda dele à Terra não foi só nos salvar, mas foi de chamar a gente à ordem primordial da criação. Então você vai ser um instrumento para ele cumprir essa missão, continuar. Ele fala assim, né? Ele fala para Valdo Horta, eu queria muito morrer, mas vim mais uma vez para morrer de novo. Mas eu sei que não adiantaria, né? Tipo assim,
Aí ele fala no livro do céu, eu gostaria de morrer mais vezes, morrer todo dia para salvar mais almas. E aí ele pode usar a sua vida para fazer isso, para continuar a vida dele. Aí ele fala para ela, por que você tá tão triste, né? Se eu tô aqui dentro de você, você é a taça, meu tabernáculo. Se não me vê, me ouve. Se não me ouve, me toca. E agora, com a fragrância de meus perfumes que expando ao seu redor, ora com a luz de que se sente investir, ora com fazer descer em você um licor que não se encontra sobre a terra, ora com só te tocar em outras tantas maneiras. Então ela falava da privação de Jesus, ela sofria tanto, mas ela ouvia ele claramente dentro dela. Ela sentia o perfume dele o tempo todo, praticamente. Ela via luz, ela via ele dentro do interior dela. Mesmo assim, ela sentia essa privação, essa dor muito forte. Por não ver, ela queria ver ele, né, glorificado, como ela via. Aí ela vai descrever como eram essas visitas, essas coisas que ela sentia. Agora, por obedecer, escrever estas coisas que Jesus diz que me sucedem frequentemente, e mesmo estando em plena vigília. Estes perfumes, que eu mesmo não sei dizer que espécie sejam, eu os chamo de perfumes do amor. E estes os sinto na comunhão, se rezo, se trabalho, especialmente se não vi Jesus, e digo entre mim, hoje não vieste, não sabes, ó Jesus, que sem ti não posso, não quero estar. E soube de quase de improviso, sinto-me como me vestir por aquele perfume. Então, ele nunca deixava ela sozinha, sem nada, sem nenhum um sinalzinho dele. Mas é porque ela era muito... Isso era ele que colocava nela, não tem outra explicação. Esse sofrimento tão grande pela privação. Ele mesmo que infundia nela esse sofrimento. Ele queria isso dela. Tirar dela esse ato de sofrimento. Porque ela não via ele, mas ela sentia um perfume. Assim que ela falava, hoje não vieste, você não veio. Aí chegava um perfume, ela sentia a presença de Deus, ela sabia que era de Deus. Outras vezes, movendo-me ou tirando-me os lençóis, sinto sair aquele perfume. E em meu interior ouço, aqui estou. Então, além dela sentir o perfume, ela ouvia a voz dele dentro dela, falando, estou aqui. E mesmo assim ela ficava chorando, sentindo mortes por causa da privação. Mas era a vontade de Deus que ela sentisse isso. A vontade de Deus naquele momento era a privação, era aquela dor. Eu achei engraçado o que ela fala. Ela tratava isso com indiferença. Olha só. Outras vezes, enquanto estou toda aflita, faço por levantar os olhos e um raio de luz se faz ante minha vista. Nossa, Jesus, ele cerca a gente, né, de todo jeito. Ela estava aflita e aí ela levanta os olhos e um raio de luz se faz ante minha vista. Aí ela fala, mas eu a estas coisas não presto atenção nem me satisfazem. O único que me faz feliz é Jesus. Todo o resto eu recebo com uma certa indiferença. Escrevi só por obedecer. A gente sente aqui nela, assim, ela brava, tipo assim, ela é muito... Eu não tô nem aí com essas coisas. Não me satisfaz. Sentir perfume, ouvir ele falar no interior, assim, eu estou aqui. Não, a única coisa que me satisfaz é ver mesmo. É Jesus. O resto eu recebo com indiferença. Era amor demais. É por isso, era muito amor. Como Jesus falou em outro trecho, quem é muito rico e fica pobre, fica muito infeliz. Então ela era muito rica porque ela via ele. Então ela deixar de ver não vai satisfazer. Sentir o perfume não vai satisfazer. A gente que não vê, se sentir o perfume já fica muito satisfeita. Ela não. Ela não fica.
É uma bondade de Jesus, a gente não vê como ela via. É uma bondade, porque a gente sofre muito. Ele sofreu muito. E esse é a Luísa aqui o tempo todo falando, estou aflita porque eu não vi Jesus hoje. Isso é desse jeito, nossa vida, muito sofrimento. Já temos outros sofrimentos. Né? Então a gente deixa tudo na mão de Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade. Faz o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Volume 9, trecho 38, 29 de julho de 1910. Então, sobre esse trecho que eu li, o que tem que ficar é: somos hóstias vivas e vivemos a vida de Jesus. Tudo que ele viveu, a gente vive na nossa vida. Na nossa vida. Então, você vai sempre perdoar. Jesus sempre perdoava. Você vai ser tudo o que Jesus era, só que na sua vida. Você vai sofrer muito, como eu falei ontem, a gente sofre demais, mas por que a gente suporta? Por que a gente vive tão feliz? Porque também Jesus sentiu muita alegria nessa vida, na vida dele. Nesses 33 anos, teve muita alegria, teve muito amor. Então a gente vive tudo, não só a dor dele, senão a gente não suportaria. Ele estava sempre em paz, então você vai estar sempre em paz, vai ser igualzinho ele, igualzinho o que ele viveu. Paz, alegria, doçura, mais amargura, dor, sofrimento, perdão. Você vai amar as pessoas de um jeito muito, muito intenso, mas na verdade, você vai sempre falar a verdade, porque ele não escondia, igual quando ele falou. A gente vê o Pedro, né? Tanto que Jesus amava o Pedro. Ele foi escolhido para ser o chefe da igreja. Que missão que ele deu? Apacenta minhas ovelhas. E ele chamou ele de Satanás. Na hora que ele falou algo, na hora que ele falou para Jesus não morrer. Jesus chamou ele de Satanás. E aí, então, Jesus amava muito. Claro que a gente vai sempre falar a verdade. Por amor, é amor. Falar a verdade é sempre amor. É muito mais fácil, gente, deixar pra lá. Quando alguém está fazendo alguma coisa que a gente vê claramente que está em desacordo com a vontade de Deus, que a pessoa está indo pro caminho errado, é muito mais fácil você largar pra lá. Não falar com a pessoa mais. Não se incomodar com isso. É muito mais fácil. Não se incomodar. Largar de mão. Enquanto Deus está te inspirando a ajudar a pessoa a sair daquele caminho, levar ela de volta para o caminho certo, não, aí você faz. Tem horas que Deus vai falar, não, já chega, deixa quieto. Deixa a pessoa quieta, deixa ela pensar. Mas eu vejo claramente isso, que é muito mais fácil deixar pra lá, igual meus filhos. É muito mais fácil eu aceitar meu filho me bater, me desobedecer, gritar comigo. É muito mais fácil. Eu uso a paciência de Jesus, né? Ele é muito paciente, então é muito mais fácil eu usar a paciência dele e deixar tudo. Deixar o meu filho quebrar tudo e eu ir lá e arrumar depois. Usar a fortaleza, né, de Jesus para poder arrumar a casa todinha, ele espalhar todos os brinquedos pela casa. Ele me bater e eu aceitar a paciência e mansidão de Jesus e ficar lá quietinha, deixando ele me bater. Muito mais fácil. Mas não é assim. Nunca que Jesus seria assim. Então ele te move a ficar muito brava quando acontece alguma coisa assim, que seu filho está desobediente, a corrigir. Porque a divina vontade é equilíbrio entre os atributos divinos. Então você vai ser assim, você vai ser equilibrada. Não. Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Eu tava falando do meu filho. Eu tava falando com meu esposo. Ah, sim. Castigar é muito difícil, muito mais difícil. Dói demais. Dói muito. Dói muito castigar e corrigir. Esse dia meu filho, o pequenininho, tava
tão gostoso. Ele tava pegando o chinelo, jogando pra cima, pro teto, assim, e eu brigando com ele, eu falando, não faz isso, para com isso, brigava com ele, conversei com ele, briguei com ele. De repente ele jogou, ele é elétrico, assim, bem agitado. Aí ele pegou o chinelo, jogou pra cima e bateu no meu rosto. E doeu. Aí na hora veio uma energia em mim para eu brigar com ele, não aceitar aquilo. E eu coloquei ele de castigo, dei uma palmada na bunda dele, briguei com ele. Ele ficou lá no cantinho, chorou, mas chorou, mas chorou. Aí eu disse, nossa, mas doeu tanto eu ter brigado com ele. O jeito que eu fui muito firme com ele, bati nele, dei uma palmadinha nele. Gente, mas doeu tanto, tanto, tanto. Eu falei, Jesus, tá doendo tanto ter feito isso com meu filho, ter brigado com ele. Tá doendo tanto. Eu fiquei chorando depois, longe dele, para ele não ver que eu tava chorando. Mas eu falei, Jesus, dói muito mais corrigir do que a chinelada que eu levei no meu rosto. Para mim seria muito mais fácil eu aceitar essa dor do meu rosto, que doeu. Muito mais fácil do que corrigir. A dor de corrigir foi muito maior. Então, é isso que Deus sente. Ele sofre em castigar o homem, corrigir o homem, mas é necessário. E Ele te dá isso, justamente isso, com as pessoas. Quando você vai conviver com as pessoas, não só com seu filho. Você é mãe, você se sente mãe das almas, então você quer salvar as almas. Então, qualquer pessoa que você conviver, você vai ser assim. Vai corrigir para levar ela para o caminho. Isso vai doer. Vai doer. Saiba que se tem alguém te corrigindo, se alguém te corrige, como a Aline está sempre corrigindo a gente, que isso é de Deus. E que dói muito nela corrigir. Dói muito. Eu sei porque eu vivo assim com meu filho. Dói muito corrigir. É muito mais fácil ignorar. Ignorar. E suportar aquela dor. E se tiver que ignorar e suportar, Deus, a gente tem a paciência divina, então. Mas isso não seria santidade divina. Se eu suportasse tudo que me fazem e não falar nada e ficar calado, isso não seria santidade divina. Eu ia usar um dos atributos de Deus, um só. Eu ia usar só a paciência dele. Só a paciência para suportar. Só a virtude da cruz, suportar tudo. Mas não, ele quer que você viva completo. Todos os atributos, toda a vida dele. Tudo. Então, assim, se fosse santidade humana, você ia aceitar a dor, ia suportar caladinho. Ia usar aquela virtude de Deus para poder passar por situações. E aí toda situação de humilhação, de uma pessoa que vem e te bate como meu filho bateu, você ia aceitar, usando a virtude da paciência. Mas se é um filho da divina vontade, Deus vai usar, vai ser completo. Não é porque você, não é quando eu corrijo meu filho, nesse caso que ele me bateu, quando eu tô corrigindo, não é que eu ponho ele de castigo por causa do que eu tô sentindo em mim, da minha carne que foi machucada, do meu eu que foi ferido. Não, eu não penso em mim. É muito, muito maravilhoso viver assim. Você não pensa em você. Quando eu corrijo meu filho, a única coisa que eu penso é: ele tem de obedecer a Deus. Eu tenho que ensinar ele a obedecer a Deus, a honrar pai e mãe. Ele não pode fazer isso. Não por mim. Por mim, eu aceitaria ele me espancar. Se ele não estivesse ofendendo a Deus. Se isso não fosse uma ofensa a Deus, eu ia suportar a dor, ia ficar calada. Mas não, eu penso na alma dele, eu penso na santidade dele, eu penso em Deus. Só isso que eu penso. E aí, quando você vive assim, você não sai da divina vontade, porque a sua intenção é sempre essa, pura. Essa é a intenção pura.
Se você em algum momento, fazendo isso, você errar, você na sua limitação, na sua miséria, passar da conta um pouquinho, sei lá, não sei, você não vai ser perfeito igual Deus é perfeito, mas a sua intenção é. O que você não conseguir fazer, Deus vai suprir. Foi isso que ele falou no trecho que eu li ontem. O seu desejo é fazer a minha vontade. Então, o que você não conseguir fazer, no que você não conseguir fazer igualzinho eu quero, eu vou te suprir por causa da sua vontade, da sua intenção pura. Eu vou te suprir. Então é isso, a gente vive a vida de Jesus. As duas colunas onde a alma deve apoiar-se, 29 de julho de 1910. Continuando a minha condição habitual, eu me sentia muito mal. E fiquei impressionada porque também o confessor me disse que eu estava muito mudada no meu estado, do meu estado primeiro, e que se não fosse assim Jesus não viria, e que se não fosse assim Jesus viria. Nossa, o confessor ajudava demais, tem hora também. Causava mais sofrimento nela, ela estava sofrendo já, me sentindo muito mal. E até o confessor falou, você tá muito mal mesmo, muito mudada. Jesus não vai vir assim não, se você ficar assim desse jeito. Meu Deus, coitada. Tudo que acontece é vontade divina, não pode esquecer disso. Jesus sempre fala isso, né? Tudo que acontece recebe das minhas mãos. Então, tudo que está acontecendo aqui era a vontade divina, permitindo tudo isso, sofrimento para ela. Então, tendo recebido a comunhão, lamentava-me com o bendito Jesus destas duas privações. E pedia-lhe que tivesse a bondade de me dizer qual é o mal que faço. Porque com gosto daria a vida antes de que desagradá-lo. Ele dizia, quantas vezes te disse que se vês que estou por te ofender, ainda minimamente me faças morrer? E Jesus me disse. Ela estava muito aflita, o confessor vem, fala mais coisas, fala para ela assim, Jesus, você tá mal mesmo, Jesus não vai vir desse jeito não. E aí ela fala com Jesus, Jesus, por favor, me fala o que eu te fiz, o que eu te ofendi. Se eu te ofendi, eu dou minha vida para não te ofender, eu não quero te ofender. Quantas vezes eu te disse que se eu tiver por te ofender, me faças morrer antes de eu te ofender. Tem que ter esse sentimento no nosso coração constantemente, de não querer ofender a Deus, ainda que minimamente. Essa intenção pura, esse trecho é muito importante. Tem que ser constante isso. Essa intenção de nunca querer ofender a Deus e de sempre fazer a vontade dele, como eu falei no caso do meu filhinho. Naquela hora, qual era a minha vontade? Sair chorando pro quarto, ficar sentindo a minha dor sozinha e deixar meu filho para lá. Muito mais fácil. Mas eu penso qual é a vontade de Deus. E Ele mesmo coloca isso no seu coração muito forte. Ele mesmo. Não é eu não faço esforço para saber qual é. Ele que vive em mim, ele me move para ficar muito brava e corrigir. Mas depois que passa, eu falo, nossa, era mais fácil ter aceitado essa dor. Porque doeu demais corrigir ele desse jeito, falar com ele assim. Eu não machuquei ele, mas mesmo assim, não sei o que aconteceu. Tanto que doeu quando eu corrigi ele. Eu fico triste, na verdade é isso. Eu sinto a dor de Deus por ver um filho desobediente. Deus sente essa dor todo dia, milhões e milhões e milhões e milhões e quadrilhões de vezes. Ele vê os filhos assim, rebeldes. Então eu estava sentindo a dor de Deus, de Jesus. E ele sente a dor por corrigir, eu estava sentindo essa dor dele por corrigir. Ele não queria ter que ficar corrigindo. É muito chato a gente viver uma vida com o filho tendo que corrigir o tempo todo. A gente quer brincar, amar, fazer festa com o filho. Mas o filho é desobediente. Ele não te obedece, ele não te ouve. E aí você tem que corrigir. É a mesma coisa com Deus. Ele não queria ter que ficar corrigindo os homens, permitindo tanto sofrimento.
Isso é consequência da desobediência, do pecado. Ele queria só festa, mas não tem como. Se deixar só festa, não corrigir, o que vai ser do homem? Vai tudo se perder? Ele não quer isso. Então a gente tem que ficar com isso na cabeça o tempo todo. Não querer ofender a Deus ainda que minimamente. E sempre fazer a vontade deles, tem que estar no nosso coração a cada segundo do nosso dia. O tempo todo. Minha filha, não te aflijas. Não te aflijas pensando isso, que você está fazendo mal, que você me ofendeu. Se eu não tivesse dito anos atrás que para punir o mundo era por isso que não vinha tão frequentemente desabafar contigo, e por consequência não vim tão frequentemente, mas jamais te deixei, e para suprir meu frequente ir e vir permito a missa e a comunhão todos os dias, para que pudesse tomar a força que tomava de minhas visitas contínuas. Tanto que cheguei a ameaçar o confessor se não se prestava a isto. E quem não sabe os castigos que aconteceram nestes tempos? Cidades inteiras destruídas, rebeliões, o retiro da graça dos maus e até dos mesmos religiosos maus, de modo que aqueles venenos, aquelas chagas que tinham dentro, as vão tirando fora. Então ele falou para ela, não fica aflita, você não fez nenhum mal para mim. Eu já tinha te avisado, Luísa, anos atrás eu já te avisei que para punir o mundo eu não ia vir tão frequentemente. Que quando eu estou castigando, você me desarma. Por ser vítima, você fica, só de estar aqui com você, só de estar lá com ela, ele já se acalmava e não castigava o mundo. E se não castigar, acontece igual acontece com meu filho. Se eu não castigar, se eu não corrigir, ele vai ficando cada vez pior, cada vez mais desobediente. Então é necessária a correção. É necessário. E aí ele falou para ela, eu não venho porque eu estou castigando. Porque ela explicar uma coisa assim, que ele falou que é muito interessante. Pra gente entender por que ele tinha que não ir visitar ela por causa quando ele queria castigar. Porque ela como vítima, ela foi colocada como vítima para interceder pela humanidade, tomar sobre ela os nossos castigos e aplacar a justiça. Então, quando ele estava perto dela, ela sempre fazia isso, esse ofício de vítima, e desarmava a justiça. Quando ele queria castigar mesmo, ele não ia para a justiça não ser desarmada, porque ele queria castigar. Aí ele falou para ela um dia assim, que o que ele queria dela, que a vontade, tipo assim, a gente vai meditar esse trecho ainda, que a vontade tem uma como que fala, que ele falou, que a vontade dela nessa época não estava perfeitamente consumada com a vontade dele. Que quando é a vontade perfeitamente consumada, que na consumação perfeita da vontade, a pessoa concorda com tudo, com Deus. Não tem nenhuma discordância. Então, é a pessoa que vive com a vontade, numa alta consumação da vontade, com a vontade de Deus, não se espanta nem com os castigos. Concorda com tudo. Deus está castigando, a pessoa fala, sim, eu entendo porque o Senhor está castigando e eu concordo. A Luísa, por causa dela ser vítima, por obediência, ela discordava nesse ponto com Jesus. Ela falava, não castiga, manda para mim os castigos. Então, não tinha essa perfeita consumação quando ela estava como vítima por obediência. Ela estava na vontade divina, mas ela não concordava com essa parte. Então, porque era a vontade dele nesse momento isso, que ela fosse vítima. Então, mas aí ele não deixava ela sozinha. Imagina a bondade e o amor dele. Ela sentia perfume, ela sentia ele falando no interior dela. Ele mesmo falou para o confessor celebrar a missa no quarto dela todo dia.
ela recebia a comunhão todo dia. Então ele não deixou ela desamparada. Mas ela ela mesmo assim não aceitava, né? Ela ficava sofrendo muito. E era a vontade dele também. Oh, meu Deus. E aí eu achei interessante que ele falava aqui. Ele falou que cidades inteiras destruídas, rebeliões, o retiro. Isso aqui que eu achei interessante. Ó. O retiro da graça dos maus. Isso aqui quer dizer o seguinte. O que significa? Ele estava castigando, né? Quantos castigos aconteceram? Os castigos que aconteceram. Cidades inteiras destruídas, rebeliões, o retiro da graça dos maus e até dos mesmos religiosos maus, de modo que aqueles venenos, aquelas chagas que tinham dentro, as vão tirando fora. O que é isso aqui? No coração dos homens tem um veneno, tem coisas, desejos muito maus, muitos desejos de vingança, de ódio, de matar, de destruir, de inveja, de tudo quanto é coisa ruim. Aqui, isso que ainda hoje acontece. Desejo de morte, de guerra, tudo. Então, e Deus, Ele não permite que o homem coloque para fora todo esse veneno, todo esse mal. Ele freia com a graça. Mesmo que a pessoa esteja em pecado. Mesmo assim, a pessoa não faz tudo o que ela quer fazer. É isso que ele está falando. No coração do homem tem desejos muito maus, mas Deus não permite que ele coloque tudo para fora, que tudo que ele quer aconteça, tudo de mal. Ele segura, ele freia, ele não permite que o homem faça tudo o que ele deseja no coração, de mal. Não permite. Mas aqui, quando ele quer castigar, ele retira a graça dos maus. Tipo, ele retira esse freio. E o mal transborda na terra. Porque Deus permitiu. Isso a gente vê lá na Bíblia. Né? O demônio pede permissão para Deus para tocar em Jó, para fazer o mal. E Deus fala, pode. Se Deus falar não, não faz nada. Não pode. Então, e aí, quando Deus deu permissão para o demônio, pode tocar na vida dele, só não tira a vida dele. O que aconteceu com Jó, né? Os filhos dele morreram. Então teve uma ação, um agente externo para tudo que aconteceu na vida de Jó. Então o demônio vai usar a vontade das pessoas. Ele vai usar para fazer o mal. Ele vai sugerir coisas más, mas nem tudo Deus vai permitir. Então a vontade de Deus é que governa o mundo. Não, aí ele retira a graça dos maus e até dos mesmos religiosos maus, de modo que aqueles venenos, aquelas chagas que tinham dentro, as vão tirando fora. A maldade está dentro do coração da pessoa. Pela própria vontade dela, ela foi alimentando a alma com muita maldade, com muita coisa ruim. E aí Deus deixa o mal transbordar. É o que ele falou que vai acontecer nesse tempo. Que o mal vai transbordar. Ele não fala isso no livro do céu, que o mal vai transbordar. Que a gente vai ver umas coisas assim muito absurdas. E a gente está vendo na terra. Porque ele retira a graça dos maus e deixa transbordar o veneno que tem dentro deles. A gente está vendo umas coisas absurdas. Gente que, por exemplo, tem umas coisas muito estranhas que vai totalmente contra a natureza. Pessoas querendo ser cachorro, gastando milhões com cirurgia para se transformar num cachorro. Então, não precisa nem falar muito, né? Que a gente só ligar a televisão e a gente vê isso aqui. O veneno que sai para fora do coração das pessoas. O que a gente vê não é tudo que está no coração das pessoas do mundo. Não é tudo. A maldade que a gente vê na terra não é tudo que está no coração. No coração tem muito mais. Só que Deus
não permite que saia tudo. Só sai o que ele permite. Ah, não posso mais. Os sacrilégios são enormes. Porém, tudo isto ainda é nada em comparação aos castigos que virão. Assim, se não o tivesse dito antes, teria certa razão para te alarmar. Então, ele falou para ela, não fica, eu já tinha te avisado que ia ser assim. Não fica pensando que você fez alguma coisa de mal, que você me ofendeu. Eu já tinha te avisado que ia ser assim. As colunas, isso aqui é muito importante. As colunas sobre as quais deves apoiar-te para poder viver com plena segurança, né? Para você viver tranquila e nunca pensar que você está ofendendo a Deus, porque é isso que deixa a gente aflita, né? Se você ama a Deus, você vai ficar aflita por causa de pensar que está ofendendo a Ele. Para você ficar tranquila e nunca pensar assim, eu saí da divina vontade, eu não estou na divina vontade, eu ofendi a Deus, eu preciso me confessar urgente. Para você não ficar nessa aflição inútil, né? Porque às vezes é escrúpulo da nossa parte. Muitas vezes é escrúpulo. Achar que tudo é ofensa a Deus, tudo que você faz, sua respiração está ofendendo a Deus. Para você sempre ficar segura de que você está na divina vontade, que você não está ofendendo a Deus. Você se apoia em 2 colunas para você ficar segura. Uma é minha vontade. Minha vontade. O que é a vontade de Deus? Se você está fazendo o que é a vontade de Deus, está nesse âmbito, fica em paz, segura. Uma é minha vontade. Em minha vontade não pode haver pecados. Minha vontade faz em pedaços todas as paixões e pecados. Melhor, os pulveriza até destruir suas mesmas raízes. Sustentada na coluna da minha vontade, as trevas se mudarão em luz, as dúvidas em certeza, a esperança em possessão. Então, a vontade de Deus é o que está acontecendo, você aceita. Né? Nesse caso aqui dela, a vontade de Deus, ele já tinha explicado para ela qual era a vontade dele. Que ele ia castigar, que ele ia ficar sem visitar ela todos os dias, mas que a missa ele ia suprir com a missa todos os dias. Pra gente, a gente fala assim, nossa, se Jesus falasse isso comigo, eu ia ficar super feliz, eu ia ficar tranquila. A gente não consegue entender direito a Luísa, porque a gente não sofre o que ela está sofrendo. Porque ela vivia nessa obediência de aplacar a justiça. Então ela sempre ia ter isso com ela, essa dor de ver os castigos. Nesse momento aqui ela tá assim. Então é complicado a gente entender ela. A gente sempre fica prestando atenção nisso, né? Porque você pensa assim, nossa, mas se fosse eu ia ficar tão feliz todo dia receber a comunhão na minha casa. Mas você tem uma vida, a Luísa tem outra. Nesse ponto não tem como comparar a nossa vida com a dela. Ela tinha uma missão muito diferente. Uma missão que é dela. Então ela sofria muito, muito mesmo. Mais do que a gente pega aqui pra gente. A gente vive desse jeito aqui, a gente vive. Desse jeito aqui, a coluna que a gente deve apoiar, a vontade de Deus. Aceitar tudo das mãos de Deus, essa é a vontade dele. Isso aí pulveriza as paixões, destrói os pecados. Se aconteceu, é a vontade de Deus. Então, eu fico em paz, né? Não quero fazer a minha vontade, mas a de Deus, sempre. Igual a gente falou tanto no congresso, né? Que foi tão... que a gente pensava uma coisa assim, eu pensava, não, eu vou me preparar essa palestra tal dia. Aí acontecia tanta coisa e eu não conseguia fazer a palestra no dia que eu tinha planejado. Mas eu falava, eu aceito a vontade de Deus.
E eu vou fazer essa palestra na hora que Deus quiser. E foi com muito sacrifício que eu fiz. Essa era a vontade de Deus. Então, destruiu a minha vontade. Destruiu. E isso vai destruindo as suas paixões. Você começa a viver só com a vontade de Deus, só do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer em todas as situações. Então, acaba o pecado, acaba as paixões. Como eu falei, você se torna uma hóstia viva. Você vive a vida de Cristo. E Cristo não pecava. Ele falava, eu vim para fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Então, ele não pecou quando ele chamou Pedro de Satanás. Não pecou. Então, a gente vive do mesmo jeito. É a vontade de Deus. A segunda coluna sobre a qual deves apoiar-te é a vontade firme e a atenção contínua a não me ofender, ainda minimamente. Dispor teu próprio querer a sofrer tudo, a enfrentar tudo, a submeter-se a todos antes de desagradar-me. Então isso aqui é importante demais. Meu Deus. Como é importante esse trecho. Vontade firme e atenção contínua de nunca ofender a Deus, mesmo que você tenha que sofrer muito para não desagradar a Deus. Passar por cima de pessoas. Falar a verdade, principalmente falar a verdade. Nossa, Deus está te pedindo para falar a verdade e você vai falar, mesmo que te doer. Deus está te pedindo para corrigir, você vai corrigir, mesmo que vai doer demais em você. Muito mais do que a ofensa que você recebeu, quando é uma ofensa que vem até você e você tem que corrigir a pessoa que te ofendeu. É muito mais fácil aceitar essa ofensa, Senhor. Não, deixa quieto isso. Eu perdoo meu filho, eu perdoo, Senhor, eu perdoo, não preciso falar nada com ele não, tadinho, a criança. Não, essa é a minha vontade, é que você corrige. Então, para você vive nesse santo temor a Deus. Esse é o temor de Deus, santo. Não querer desagradar a Deus. Não é o ter medo de Deus, é que você não quer desagradar a Deus. E você vai fazer de tudo para não desagradar, mesmo que você tenha que passar vergonha, que você tenha que sofrer. Você não quer ofender a Deus, você vai fazer tudo para isso. Quando a alma vê que está continuamente apoiada sobre estas colunas, que formam mais que sua própria vida, você fala assim, eu não me importo com a minha vida, não me importo com a minha imagem diante das pessoas. Eu só quero te agradar, Senhor. O resto não importa. Não importa. Se você está sempre nessa e você prova isso em atos, não é só falando, Deus vê que você faz tudo para agradar Ele, que está no seu coração só isso. Fica tranquila, você está segura nessas duas colunas. E isso você vê, isso você prova em atos. Tudo que Deus te inspira, tudo que Deus te pede, você faz. Não importa se vai doer, igual Ele pediu esse congresso. A gente ficou 2 dias, né? Eu fiquei 2 dias no quarto, lá na frente do computador. Eu já tinha avisado meu esposo, ó, eu vou participar de um congresso 2 dias, então já tá combinado, ó, você vai ficar com meus filhos, vai ficar com os nossos filhos, né? E eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nem comida, eu não vou fazer nada. E aí ele fez tudo, ele cuidou das crianças, tudo. Ele fez a comida num dia, ele comprou comida no outro. Ele ia lá levar comida para mim, ele mandava os meninos levar suco para mim, levar comida para mim. E é sacrifício que eu tive que fazer para ficar lá. Mas era a vontade de Deus, então eu faço. E eu tava sentindo tanta dor, no meu corpo. Eu senti dor de cabeça. Meu Deus, como eu senti dor. Mas estava lá firme, porque era a vontade de Deus, só para agradar a Deus. Quando a alma vê que está continuamente apoiada sobre essas colunas, que formam mais que sua própria vida, não importa com a sua vida. Sua vida não, a minha vida é Deus, é a vontade de Deus. Minha amiga me ligou, vamos sair hoje à noite.
Eu não tenho vida. A minha vida é de Deus, Ele quer que eu esteja aqui. Eu não saio daqui, não tiro o pé daqui. Essa é a vontade dele. E você acha que eu fiquei triste por causa disso? Porque não fui lá jantar com a minha amiga? Mas de jeito nenhum. Se eu tivesse ido, eu tinha morrido de tristeza. Porque não ia ser a vontade de Deus. Se eu tivesse largado o congresso para ir fazer outra coisa. Nossa, mas como que eu ia ficar triste? Nossa, eu não ia ficar triste demais. Se eu não fizer a vontade de Deus, eu fico triste. Eu não gosto nem de pensar. Eu não gosto nem de pensar. Eu nem sei como é isso. Não sei como é não fazer a vontade de Deus. Porque eu sempre estou com essa intenção na minha cabeça. É a vontade de Deus e eu vou fazer. Então eu nunca faço o que não é. Eu nunca penso assim. Eu nunca faço assim. Eu sei o que é e eu não faço. Então eu não sei como seria a sensação. Tem muito tempo que eu não sei isso. Mas eu imagino que seja uma tristeza profunda. Uma perturbação, uma tristeza. Um sentimento de culpa. Não, eu todo dia falo. Eu fiz o que o Senhor quis, Pai. A gente falou isso ontem sobre isso. Que a gente vive nessa sensação. Eu fiz o que o Senhor quis hoje. O que o Senhor me pediu hoje eu fiz. E eu tô tranquila, eu vou dormir em paz. E durmo muito tranquila, todo dia. Pode viver segura, se você vive assim, pode viver segura. Que se viver sem contínuos favores meus, você fica mais tranquilo que você visse Jesus todo dia. Muito mais que este seu estado permito para dispor-te a partir dessa terra. Purificação. A gente vive um purgatório. Purificação da alma em vida. O pecado voluntário decompõe os humores na alma. 3 de agosto de 1910. Tá vendo? Ele vai falar aqui do pecado, que eu falei assim, eu não sei como seria não fazer a tua vontade. Ele vai falar aqui como seria se você não fizesse a minha vontade. Se você soubesse exatamente qual é a minha vontade, eu te inspirasse e falasse exatamente o que eu queria e você não fizesse. Você ia saber. Na hora você ia saber. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que Jesus veio, assim que Jesus me disse, Jesus disse para ela, escuta, minha filha, as misérias, as fraquezas são meios para encontrar-se no porto da divindade, porque a alma, sentindo o fardo das misérias humanas, aborrece-se, enfastia-se e procura desembaraçar-se de si, e desembaraçando de si já se encontra em Deus. Então, as suas misérias, as fraquezas, as limitações, a nossa pequenez é um meio para você ir procurar Deus. Como foi falado ontem no congresso, se você vivesse numa estrada muito larga, tivesse tudo muito lindo, maravilhoso, sem Deus, você ia continuar por esse caminho sem Deus? A gente falou na live ontem, quando a gente estava falando sobre a Lúcia falando, né, da mãe dela, que é muito difícil, a mãe dela é muito difícil, e outras pessoas falando, né, que é muito difícil conviver com algumas pessoas, família, né, que é muito sofrimento. E aí a Aline falou assim, mas isso, Deus coloca as pessoas exatamente do tamanho que a gente precisa para se santificar, para voltar para o caminho de Deus. Porque se tivesse as pessoas perfeitas com você, sua vida perfeita, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma limitação, nada, você ia ficar tranquila, seguindo esse caminho longe de Deus, sem a santidade, sem buscar a Deus. Mas quando aparece uma dificuldade na sua frente, uma pessoa difícil de conviver, aí você volta para Deus. Senhor, me ajuda, misericórdia. Aí você se aproxima de Deus. Vem cá, meu filho, eu vou te mostrar como conviver nessa terra, como você enfrentar todas essas dificuldades. E eu vou estar com você, eu posso morar no seu coração e eu assumir a sua vida. Ah, eu quero, porque eu não consigo sozinha, é muito difícil. Só se fácil não precisar de mim. Então, por isso. Então é maravilhoso.
Então, as nossas dificuldades, a nossa fraqueza, a nossa pequenez é muito maravilhoso. É um meio para a gente voltar a Deus, porque a gente se humilha e fala, eu não sou nada. Eu sem Deus eu não sou nada. Nossa, agora que eu descobri, eu não sou nada. Então, eu tenho que voltar para Deus. É tudo meio para a gente voltar para Deus. Um exemplo, assim, como aconteceu comigo. Eu estava indo num caminho largo, muito tranquila, despreocupada com a vida espiritual, despreocupada com coisas de Deus, vivendo tranquila nas trevas, só que eu não estava percebendo que eu estava nas trevas. Até que veio minha gravidez de altíssimo risco e eu quase perdi meu filho. Aí eu voltei para Deus, por causa dessa dor que eu senti, quase perdi meu filho mais novo. Então, meu filho, ele é uma bênção de Deus. Aí a Aline falou, todo mundo que está na sua vida, quando você morrer, você vai olhar e vai agradecer cada segundo que você passou com cada pessoa, porque essa pessoa foi um instrumento de Deus para você, um instrumento para você voltar para Deus. Meu filho foi. Então, quando ele estiver custoso, que eu tiver que corrigir, chorar, tudo o que acontecer, eu tenho que agradecer a Deus, porque ele é o meu instrumento. Ele foi um instrumento. O sofrimento que eu passei com ele, o nascimento dele, foi o meu chamado para voltar para Deus. Então, eu sempre vou olhar para ele, vou lembrar disso. Meu filho, você é um instrumento de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus por sua vida. Claro que eu não vou deixar ele agora passar só a mão na cabeça dele. O instrumento de Deus aqui, coisa linda. Tudo que você faz é lindo, meu filho, porque você é meu instrumento, o instrumento de Deus, não é assim, né? A justiça, equilíbrio com amor, tudo equilibrado. Não vai acontecer isso. Depois de ter posto o meu braço à volta do seu pescoço, estreitava-me o rosto e desapareceu. Depois, ao retornar, eu voltei a lamentar-me, porque fugia como um relâmpago, e sem dar-me tempo me disse, já que te desagrada, aceita-me, experimenta como queiras, e não me deixes fugir. E ela, bravo, Jesus, que bela proposta me faz, mas contigo se pode fazer isto? Né? Porque ela queria que ele não fosse embora mais nunca, ela queria ele só pra ela, não queria que ele fosse embora de jeito nenhum. Fica aqui o tempo todo. Ela já queria morrer, né? Ficar com Deus o tempo todo. Enquanto te deixas atar, estreitar-te por quanto mais se pode, no melhor desapareces, e não te deixas encontrar mais. Bravo por Jesus, que quer zombar de mim. Mas do resto faz o que tu queiras. O que me importa é que me digas em que te ofendo. Em que coisa te desagradei que já não vens como antes. Então ela volta a falar a mesma coisa. Não, você falou que não vem por causa de castigo, mas não é isso não. Eu te ofendi. Ela continua na mesma conversa, né? Eu te ofendi. Me fala o que é que eu fiz. Que eu te ofendi, me fala. Ela sempre está insistindo que ofendeu a ele. E ele já tinha falado para ela que nesse trecho, né? Não te aflijas. Se você está apoiada nessas duas colunas de não querer me desagradar e sempre fazer a minha vontade, fica em paz. Fica tranquila, você não me ofendeu, não. Aí ele falou para ela, minha filha, não te esforces. Quando há verdadeira culpa, não é necessário que o diga eu. A alma por si só o adverte, porque o pecado, quando é voluntário, transtorna os humores naturais, e o homem recebe como uma transformação no mal, sente como uma impregnação da culpa que voluntariamente é cometida, bem como também a verdadeira virtude transforma a alma no bem, e os humores ficam todos combinados entre eles. A natureza sente como impregnar-se de doçura, de caridade, de paz. Assim é o pecado. O pecado, né? O humor, um veneno para a alma. Porque ela tá insistindo tanto, Jesus, eu te ofendi, me falem que eu te ofendi. Ele falou assim, se você tivesse me ofendido mesmo, eu não precisava te falar. Você mesmo ia sentir, você mesmo ia perceber.
porque a graça ia se retirar e me retirar de você. Quando há verdadeira culpa, você se torna inimigo de Deus, você vai para o tribunal com Deus. Você é uma inimiga dele, quando é um pecado voluntário. Como a Aline falou no congresso também, do rapaz que estava insistindo que ele tinha esquecido de ir à missa, uma missa que é preceito, e ele ficou louco, falou que tinha que confessar e voltar na confissão, porque ele tinha cometido um pecado mortal. E a Aline explicou para ele que não, ele não teve a intenção, ele esqueceu. E aí precisava, e ele falou que mesmo assim ele não ficou tranquilo e foi confessar. E aí ela explicou para ele, você esqueceu. Se você tivesse esquecido o aniversário da sua mãe, ela ia te expulsar de casa, ia te levar, te processar na justiça por causa disso? Não, só ia pedir perdão e, ai mãe, me perdoa mãe, eu esqueci seu aniversário. Não, meu filho, você esqueceu, fica tranquilo, não foi por maldade. E aí com Deus é a mesma coisa, a gente esquece, não foi por maldade, não foi consciente, o pecado mortal é consciente, você conscientemente, não é esquecimento, é consciente. Você ofendeu a Deus conscientemente, sabendo qual era exatamente a vontade de Deus. E você falou, não vou fazer. Não vou fazer. Consciente, você sabia. Aí se você sabe exatamente o que Deus está querendo naquele momento e você não faz, você mesmo vai perceber. A culpa vai tomar posse de você. O pecado, quando é voluntário, transtorna os humores naturais e o homem recebe uma transformação no mal. Misericórdia. Sente como impregnação da culpa que voluntariamente é cometida. Bem como também é verdade. Aí, assim como a culpa faz isso, de transformar a gente no mal, a verdadeira virtude transforma a alma no bem. Os humores ficam todos combinados entre eles. A natureza sente como impregnar-se de doçura, de caridade, de paz. Se você sente essa paz, esse estado assim, né, de alma, de sempre de estar impregnado de doçura, de caridade, de paz, fique em paz, você não está em pecado. Se você estiver em pecado mortal, você vai perceber, é isso que ele está falando. Você vai perceber, não precisa ninguém te avisar, não precisa de Deus te avisar, você está em pecado mortal. Se você tiver, você vai saber. Você vai perceber. É muito diferente. O estado que você está de graça, o estado de graça é completamente diferente, é o oposto do estado de pecado mortal. Então, quando é assim, não precisa ninguém te falar, você vai perceber que você está totalmente transformado no mal. Você vai perceber. Então, já alguma vez notaste essa confusão? Sentiste como se estivesse impregnado de impaciência, de ira, de distúrbio? Então a culpa vai te impregnar de todos os vícios. Se o estado de graça te impregna de virtudes, o estado de pecado te impregna de vício. Aí você fica impaciente, irada, cheia de distúrbios. Cheia de distúrbios, de ira, de impaciência, dos vícios, né? E enquanto dizia isso, parecia que me olhava até o fundo para ver se algo disso havia em mim. E parecia que não havia nada e continuou. Viste tu mesma? Não tem nada em você. Você está apoiado nessa coluna de sempre fazer a vontade de Deus de me ofender, fique em paz. Eu não sei porquê, mas enquanto dizia isso me fazia ver terremotos com destruição de cidades inteiras, revoluções e tantas outras desgraças e desapareceu. Mas isso tem que ser muito... Não adianta também você querer falar assim, querer se enganar a si mesmo, né? Ficar assim, eu tô nesse estado, não vou ficar nem preocupada com nada, não vou... Ai, meu Deus, não sei explicar, tipo assim, você viver uma mentira, viver uma vida na divina vontade do seu jeito, tipo, tentar se enganar, né? Você sabe exatamente qual é a vontade de Deus. Não tente se enganar,
né? Tipo assim, e fingir uma paz, fingir que tá tudo bem. Tem que ver, né? Cada um examinar a sua vida e qual é a vontade de Deus. E ele fala claramente aqui a vontade dele para nós, no geral, né? Estudar o livro do céu. Estudar o livro do céu, obediência na comunidade. Isso é o básico, né? Não fazer vista grossa para isso. Levar muito a sério. É tipo assim, levar a sério tudo que Deus fala aqui na comunidade. Levar a sério. É muito sério aqui tudo que a gente está vivendo. Não é brincadeira. Não negligenciar. Não negligenciar o que Jesus está pedindo de nós. Estudar, levar muito a sério esses estudos. Como não esquecer o que foi falado no congresso. Foi muita coisa falada, mas assim, ficaram coisas assim muito importantes disso. Sobre a meditação, sobre o estudo, sobre como amadurecer a vida divina na alma. Isso não pode sair da nossa alma. Esses ensinamentos. De tudo que a gente vê aqui todos os dias tem que ser guardado no fundo da alma. Tem que prestar atenção e querer corresponder a tudo isso. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.